Eleição no TCE Ceará. Definidos os novos dirigentes para o biênio 2026-2027. Reconhecimento. Sessão solene da Assembleia Legislativa celebra 90 anos do Tribunal. Reforma tributária. Implantação das novas regras envolve cobrança e arrecadação de tributos. Pacto pela primeira infância. 184 prefeituras do estado assumem compromissos com as crianças de 0 a 6 anos. Tudo isso e muito mais agora no Acontece TV. Olá, estão eleitos os novos dirigentes do TCE Ceará para o biênio 2026-2027. Holden Queiroz foi reeleito à presidência do TCE Ceará. Primeiro, agradecer a confiança dos colegas, que elegeram por mais 2 anos. Isso mostra a coesão do colegiado, até porque ninguém faz nada sozinho, então conto com o apoio de todos. Então, um trabalho coletivo, todos os conselheiros ajudam muito nessa construção e também os servidores, que são a base desse tribunal. É um tribunal que a gente consegue terminar. Vamos chegar aí ao final do ano com vários projetos emplacados e reconhecidos nacionalmente. Então a gente já consegue colher alguns frutos, Tem projetos aí premiados, mas muitos projetos estão ainda precisando ser regados, precisando ser cultivados. E é por isso que a gente se compromete e colocamos aqui à disposição de continuar esses 2 anos. Então tem muita coisa para fazer, tem muita coisa a aperfeiçoar. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará elegeu seus novos dirigentes para o biênio 2026-2027 durante a sessão plenária presencial. O colegiado reelegeu o conselheiro Holden Queiroz como presidente, o conselheiro Valdomiro Távora para o cargo de vice-presidente, o conselheiro Edilberto Pontes para corregedor e a conselheira Patrícia Saboia como ouvidora. A sessão ocorreu no dia 18 de novembro e o momento da eleição foi prestigiado por servidores do TCE Ceará e por representantes da imprensa, que aplaudiram os novos dirigentes. Os conselheiros reeleitos aos cargos agradeceram e reafirmaram o compromisso com a atuação firme do tribunal para a prestação de um serviço de qualidade à sociedade. A ordem de votação para a escolha dos novos dirigentes seguiu o critério de antiguidade, encerrando-se com o voto do atual presidente. Foram à urna os conselheiros Soraya Vitor, Edilberto Pontes, Patrícia Saboia, Ernesto Saboia, Onélia Leite e Holden Queiroz. O conselheiro Valdomiro Távora, ausente da sessão, deixou seus votos em envelope lacrado. O presidente Holden Queiroz reforçou o compromisso de prosseguir a gestão atento aos serviços à sociedade. Continuar firme nessa pegada da sustentabilidade, na aproximação com a sociedade, o desafio do uso da tecnologia. Enfim, de forma a tornar o tribunal cada vez mais atuante, mais presente na vida do cidadão e cumprindo o seu propósito, que é cuidado que é de todos, melhorando vidas. A Assembleia Legislativa celebrou em sessão solene os 90 anos do Tribunal de Contas do Ceará, reconhecendo a trajetória da Corte de Contas. Autoridades, conselheiros, servidores, colaboradores e representantes de instituições públicas prestigiaram a sessão solene em comemoração aos 90 anos do Tribunal de Contas do Ceará, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado. O evento ocorreu no dia 19 de novembro, no plenário 13 de maio, momento em que foi celebrada a trajetória da Corte de Contas desde sua fundação, em 5 de outubro de 1935. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará hoje é uma referência nacional, tribunal educativo, tribunal que tem uma responsabilidade social, que está preocupado em formar, em capacitar, em dialogar. Tem vários programas na sua matriz de responsabilidade social, além da fiscalização. É um tribunal que está preocupado, que tem a boa eficiência dos gastos e da gestão pública. Então, ele tem feito um trabalho junto às câmaras municipais, às prefeituras municipais, aos organismos estaduais, muito participativo. E a Assembleia e o Tribunal compartilham o controle externo. A Assembleia, como Casa do Povo, é a titular do controle externo, mas esse controle externo é exercido de forma partilhada com o controle externo do Tribunal de Contas. Nós compartilhamos esse exercício, essa atribuição muito nobre de fiscalizar os gastos públicos e garantir que os serviços
sejam prestados à sociedade de forma econômica, eficiente e eficaz. Dizer da importância do fortalecimento para a democracia desse poder que faz aí o nosso controle externo. E dizer da parceria institucional, sempre respeitando as prerrogativas dos poderes, mas dessa fiscalização que faz a instrução dos nossos municípios, dos nossos gestores estaduais e a fiscalização que contribui com a transparência, com a participação social, né, para que a gente possa fortalecer realmente esse equilíbrio entre os poderes. Também compuseram a mesa de autoridades os conselheiros Ernesto Saboia e Soraya Vitor, o auditor Itacir Tódero, o presidente da Escola Superior do Ministério Público do Estado, promotor de justiça Manuel Pinheiro, que representou o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Halley de Carvalho, e o defensor público do Estado em exercício, Leandro Souza Bessa. O Poder Legislativo também detém o controle externo. E os tribunais de contas também é o braço técnico, né, do controle externo. Então, é uma alegria enorme estar aqui e ver que a Assembleia também está abraçando essa causa de comemorar esses 90 anos. A Assembleia Legislativa concedeu placa comemorativa em homenagem aos 90 anos do TCE Ceará, na presença das autoridades da mesa, do Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal, Aécio Vasconcelos, e da Procuradora de Contas, Cláudia Patrícia. Da tribuna, os deputados estaduais de Assis Diniz, Felipe Mota e Antônio Henrique destacaram a atuação da Corte de Contas e a relevância do órgão para a sociedade cearense. A homenagem teve a autoria do presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri, subscrita pelo deputado David Raimundão. Eu acho que a comemoração dos 90 anos do Tribunal aqui na Assembleia é importante especialmente por dois motivos. Primeiro, porque a Assembleia compartilha com o Tribunal de Contas a missão constitucional de exercer o controle externo da administração pública. Cada órgão à sua maneira, a Assembleia de uma maneira mais política, porque é uma casa política, o Tribunal de Contas de forma mais técnica. E também porque eu acho que a deferência da Assembleia para o Tribunal ao convidá-lo para essa sessão solene de comemoração demonstra o respeito que o Tribunal de Contas conquistou nos últimos anos a partir de uma atuação proativa, focada no diálogo, na cooperação com os demais órgãos públicos, com os entes jurisdicionados. Fundado em 5 de outubro de 1935, o TCE Ceará tem como missão o controle externo, a fiscalização e a orientação dos recursos públicos, assegurando que o dinheiro seja aplicado em benefício da sociedade. No próximo bloco, a gente fala sobre os principais impactos da reforma tributária. Não saia daí. A reforma tributária é um tema que impacta a gestão pública do Estado e dos municípios. No Conexão Cidadão, você vai entender os principais objetivos da reforma e como serão implantadas as novas regras de cobrança e de arrecadação de tributos. Seja bem-vindo, professor. Que bom retornar aqui ao programa Conexão Cidadão e tratar de um assunto bem importante para a administração pública em geral, que é a questão da administração tributária, né? Então vamos começar, né, Carol? O que é essa reforma tributária? Bem, para a gente entrar na reforma tributária, a gente tem que compreender um pouco o que seria a administração tributária, né? Que é um conjunto de atividades que o Estado desenvolve para regulamentar, para gerir e captar recursos, para fiscalizar essa relação jurídica que tem entre Estado e contribuinte e finalizando a questão da dívida ativa tributária, né? Do contencioso e da transparência fiscal. Por que eu estou tocando nesses aspectos? Porque não existe oferta de bens e serviços públicos sem dinheiro. Eu preciso captar recursos e é através da administração tributária que se faz. E aí houve uma mobilização nacional para tentar regularizar essas crises fiscais constantes que estão ocorrendo. E uma delas foi a questão da reforma tributária.
diagnosticou-se a complexidade dessa relação entre os entes federativos e entre os contribuintes. Então, a proposta da reforma tributária foi um acordo que se chegou com o intuito de simplificar essa relação jurídica. Então, essa simplificação, ela gera uma série de consequências, externalidades positivas, tais como vai melhorar o aspecto da eficiência administrativa voltada para a relação da natureza tributária. Olha, eu tinha 5.500 municípios com regulamentações distintas de ISS. Eu tinha 27 regulamentações distintas de ICMS. Imagine uma empresa que atua no campo nacional. Como é que ela vai conduzir esses processos de arrecadação, recolhimento de obrigações acessórias para cada fisco desse? Então eu tinha que ter um esforço tecnológico humano surreal. Com a padronização da regulamentação desses tributos em 2, facilitará muito isso. A gente vê que vai ter um processo com relação a essas alterações todas, que começa no início de 2026, né, está previsto, e vai até 2032. Pode explicar como vai ser esse processo de implantação da reforma? Posso sim. Já está começando, já nesse ano, já está tendo toda a constituição do comitê gestor, a regulamentação do IBS. Então, assim, há todo um incentivo e mobilização de termos de capacitações. Então, já começou a reforma, né? Então, 2026 ela vai iniciar, né, com alíquotas simbólicas tanto do CBS como do IBS, mas essa arrecadação não vai ser repassada para os municípios e para o estado, tá certo? Ela vai para custear esse comitê gestor para estruturar o processo de implantação da reforma. Em 2027 vai se extinguir o PIS e o COFINS, né? Então vai ficar só o CBS, e o IBS ele vai gradativamente sendo cobrado. No entanto, mas a criação da instituição vai entrar em vigor o imposto seletivo em 2027. Na medida que vai passando os anos, as alíquotas do IBS vai aumentando e do ICMS e ISS vão diminuindo. Então, quer dizer, eles vão conviver os novos e os velhos, vamos dizer assim, então, né? Esse momento de transição, que vai até 2033, é onde vai ocorrer a efetivação do IVA dual, que é exatamente a questão da legitimidade do CBS e do IBS. No próximo bloco, você vai ficar por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. E também vai ver o Pacto Cearense pela Primeira Infância, que recebe a adesão das 184 prefeituras cearenses. As 184 prefeituras do estado aderiram ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. A iniciativa do TCE reforça as políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos. Os compromissos propostos pelo Tribunal de Contas do Ceará com o desenvolvimento infantil continuam sendo firmados em todo o estado. As 184 prefeituras aderiram ao Pacto Cearense pela Primeira Infância, ação que visa estimular e fortalecer políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos. A informação pode ser conferida no site oficial do Pacto. A mobilização reforça o engajamento dos municípios com o desenvolvimento infantil e evidencia a relevância do trabalho conjunto entre Estado e gestão local para ampliar o cuidado, a proteção e as oportunidades destinadas às crianças. Quando o tribunal idealizou o Pacto Cearense, pela Primeira Infância, ele quis algo que tivesse vida, não apenas a celebração do pacto, a adesão ao Pacto Cearense. Então foram pensados alguns compromissos que, de alguma forma, levam o município a melhorar sua governança, a gestão dos recursos. As adesões resultam também dos eventos realizados pela equipe do tribunal de abril a junho em 8 regiões do Ceará.
Os compromissos com o desenvolvimento infantil já foram firmados pelas 184 prefeituras cearenses, por 103 câmaras municipais, 9 órgãos estaduais e federais e 17 entidades apoiadoras, totalizando a adesão de 313 instituições públicas e privadas. A gente incluiu esses compromissos na plataforma do pacto e cada um tem que alimentar essa plataforma com as suas evidências. Então, são 9 compromissos e 21 ações que o município tem que evidenciar para o tribunal. E são ações relacionadas à gestão da governança, né, a melhoria da governança, a melhoria na gestão dos recursos para a primeira infância, como também a ampliação e a qualificação da rede de apoio à primeira infância. As ações relacionadas à primeira infância estão alinhadas à Agenda ESG 2025 do TCE Ceará. A adesão ao pacto pode ser feita assinando o termo de compromisso. Após isso, o documento deve ser enviado ao e-mail pacto.primeirainfancia@tce.ce.gov.br. Vamos agora acompanhar outras notícias direto da redação? Olá, Viviane, o que você traz pra gente? Olá, Kelly e todos que acompanham o Acontece TV. A rede TCE Ouve será tema de audiência pública no Tribunal de Contas do Ceará no dia 27 de novembro. Será o momento para se manifestar sobre o projeto de instrução normativa que institui a rede cearense de ouvidorias municipais aqui na Corte de Contas. A rede TCE Ouve é uma iniciativa que servirá como canal de comunicação entre a ouvidoria e os gestores municipais. O momento será coordenado pelo relator do processo, conselheiro Edilberto Pontes. E o Tribunal de Contas do Ceará reconhece 105 iniciativas com o selo TCE Ceará Sustentável. As boas práticas municipais e estaduais estão alinhadas aos eixos da Agenda ESG 2025, que inclui saneamento básico, mudanças climáticas, primeira infância e acessibilidade e inclusão. As certificações serão entregues durante sessão solene no dia 28 de novembro. E se você tem interesse em publicar trabalho científico na revista Controle, atenção para o prazo. Os artigos inéditos devem ser enviados até o dia 2 de dezembro, pela plataforma digital exclusiva do periódico. Ficamos por aqui. Para rever o programa ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Thank you.